Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje eu recebo no espaço de entrevista a presidente do STEG de Teutônia, também com extensão de base em Westfália e Poço das Antas, Liane Brackmann. Bom dia, Liane, tudo bem? Bom dia, JD, bom dia a todos os ouvintes da Tirol. Agradecemos pelo espaço, pelo convite em poder estar aqui. Hoje a gente, mais uma vez, com outras entrevistas, vamos falar aí do setor rural e principalmente desse momento difícil para todo o Rio Grande do Sul, né? E acredito que também nos municípios como Teutônia, Westfália e Poço das Antas, que vocês atendem, também muitas perdas na agricultura, né, Liane? Com certeza, né? Nós vivemos um mês de maio bastante diferente do que em outras épocas. Geralmente o mês de maio era um verãozinho ainda, mas nós tivemos então muitas perdas devido às enchentes, mas desde o início a gente tem acompanhado, né, as avaliações, enfim, das perdas, dos acontecimentos, tanto em Teutônia, né, que houve as inundações na Várzea, na Cuba, no Pontes Filho e outras localidades, né, mas também em Westfália e Poço das Antas, onde nós durante o mês também tivemos os fatos, né, lá por causa de deslizamentos, e claro em Teutônia também, especificamente ali em Harmonia. Então é preocupante toda essa situação, mas com tudo que a gente vive aqui perto da gente, a gente também nunca pode se esquecer, olhar para o Vale, olhar para o Rio Grande do Sul, como você falou, né, onde já se está com 170 óbitos, mortes e de dezenas de desaparecidos, né, e pessoas em abrigo. Graças a Deus, a gente sempre durante essa primeira semana conseguiu ver pela Defesa Civil aqui de Teutônia, principalmente, que nós não tínhamos alguns dias, alguns desabrigados, né? Mas durante essa primeira semana já todos poderiam voltar para casa de novo, como foi o caso da Várzea. Essa última semana a gente visitou os resgatados, né? Pessoas idosas que com 80 e poucos anos tiveram que ser resgatados via barco, via Defesa Civil. Então foi difícil, está sendo difícil, as perdas são grandes no setor primário, são consideradas, mas eu sempre digo, nós temos que saber distinguir nesse momento o que é situação de calamidade, o que é municípios com desaparecidos, com mortes, com casas que não existem mais. Graças a Deus as nossas casas onde entrou a água já estão recuperadas, né? Claro, algumas condenadas também na questão dos deslizamentos, mas todos estão com o telhado na cabeça, como dizia minha avó, né? Então, são momentos inesquecíveis, eu diria assim. Mas, e hoje, como a chuva voltou de novo, esperamos que não nessa quantidade que nós tivemos, mas que logo, logo nós tenhamos pelo menos umas 2 semanas de sol, né? Para poder sair da lama, do barro, né, para nossas pastagens se desenvolver melhor. De repente, uma parte do milho safrinha ainda poder ser colhido, que é difícil, né? Praticamente o soja, o que tinha para ser colhido já se perdeu. Então, são números que a gente está levantando. Poço das Antas já nos entregou mais de 1 milhão de perdas, né, em fruticultura, em madeira, em também alguma coisa no milho, né, e sem considerar as perdas de pontes, estradas, acessos, que são enormes. Perfeitamente. A gente sabe que já faz algum tempo que a área da agricultura ela já vem sofrendo tanto com a seca, né, que há alguns anos aí veio muito forte, agora com essa questão das chuvas também. Como é que vocês estão fazendo para tentar de alguma forma reverter essa situação, ajudar o produtor a poder ver uma luz ali no fim do túnel? Pois nós fomos desafiados, né, desde as 3 secas consecutivas, né, que nós tivemos no Rio Grande do Sul, na nossa região praticamente. Depois veio a pandemia, né, veio o Covid, né, eu sei que a agricultura não parou, né, como muitas empresas pararam e tiveram que fechar. Nós não
paramos, até porque é um fator positivo, estávamos lá na propriedade trabalhando e conseguíamos dentro dos nossos municípios, região, comercializar, né? Mas também tivemos perdas, né, durante a pandemia, que foi a interrupção das feiras para os nossos produtores que comercializam então via agroindústria. Eles se reinventaram, começaram a vender via as redes sociais. Depois veio uma forte crise de preço ainda na questão do leite, principalmente. Os insumos foram para as nuvens, dá para dizer, lá no ano 2022. E 2023, quando a gente achava assim que iam normalizar as coisas, houve também a crise do leite, principalmente. E 2024, quando a gente achou assim que a coisa ia começar a ficar equilibrada, ia ser um ano de recuperação, nós, em mês de maio, nos marcou com fortes enchentes. Então, eu posso dizer que nós ainda estamos, em parte, num lugar privilegiado, Teutônia, Westfália, onde não estamos nas encostas do rio Taquari, ou de um rio que nem o Caí, os Sinos, enfim. Mas nós temos, claro, tido as nossas dificuldades também. Então, aqui até eu trouxe alguns números, né, de Teutônia, onde praticamente foram 24 localidades atingidas, assim, mais diretamente, principalmente aquelas que têm também o Arroio Boa Vista, como Lindeiro, né, que estão perto do arroio, né. Nós tivemos 250 propriedades com perdas, né, que foram já levantadas, né, e, enfim, no soja foram 105 hectares que poderiam ser colhidos ainda, que não vão ser mais colhidos, 50 hectares de milho silagem totalmente perdidos, né. Então, transformando isso em números, vão dar milhões, né, que nós perdemos novamente. Os de mais idade me dizem que as 3 secas não deu a perda que nós tivemos agora com uma enchente tão forte, né? Porque na seca as estradas não são danificadas, a casa fica intacta, mas se perde a lavoura. Agora se perdeu lavoura, se perdeu casa, se perdeu estrada, se perdeu ponte, se perdeu animais, né? Que nós também tivemos 15 bovinos de corte, a princípio levantados, que morreram, né? Bovinos de corte, 12 bovinos de leite, né? 48.500 aves que foram embora, né? O que também se perdeu com a água, inclusive açudes que se romperam, colmeias de abelha. Então, levantando tudo, 25 mil litros de leite que ficaram retidos por falta de acesso à propriedade ou falta de energia elétrica. Então, são números surpreendentes que vai passar de vários milhões aqui no município de Teutônia. Westfália ainda não também contabilizou, mas assim, mais uma vez, perdas na produção, perdas para o produtor, para o município, sem falar daquilo que tem para consertar, né? Em termos de instalações, nós tivemos aviário que caiu, nós tivemos acessos, né, que nem pode se falar. A gente hoje está fazendo rotas alternativas no município, mas no momento é priorizar. Era desde o início. A gente falava e chamava atenção, nós temos que priorizar estradas, pontes que estão interrompidas. Nós temos que priorizar também os municípios que hoje tanto o rebanho se perdeu, como também a alimentação. Nós não precisamos ir tão longe, município de Colinas, onde produtores perderam silo, perderam o feno, perderam as instalações. E aí a gente está desde o início participando de reuniões, construindo a pauta. Alguns avanços nós já tivemos, intermediando quem tem pasto sobrando ou que não foi atingido, que ele possa oferecer aos que perderam ou aos que não vão poder colher mais o milho safrinha. Então, essa intermediação a gente também está fazendo. Onde houve deslizamento para a máquina chegar dentro do possível,
onde houve acessos interrompidos. Então a gente está envolvido dentro da medida do possível, alguns dias sem internet, alguns dias sem energia elétrica, sem poder ir para casa, porque a gente também ficou ilhado dentro de Languiru, né? E, enfim, fazendo a nossa parte como entidade política, não falando em partido, mas entidade política sindical. E, claro, aqui enaltecer o voluntariado, né? Então, há pessoas de todos os lugares que me ligavam, diziam onde podiam ajudar a limpar, a trazer donativos. Inclusive, nós tivemos reunião, eu achei assim muito emocionante, regiões das Missões e de outras regiões que não foram, então, atingidos via enchente, só chuvas fortes. E diziam, Liane, onde nós podemos pegar? Dizem o que nós precisamos trazer, que nós queremos ir lá limpar, queremos ir lá com gerador, queremos ir lá com feno, queremos ir lá com a força braçal e trazer algo a mais de agricultor para agricultor, falando do meio rural, né? Então, isso foi muito emocionante, muito solidário, né? E nós termos pessoas de outros sindicatos buscando e querendo ajudar nosso povo aqui, falando do Vale do Taquari, né, JD? Porque assim, aqui nós já tínhamos as famílias recolocadas, mas a gente sabe que em outros municípios ainda tem muita lama, muita coisa para fazer. Exatamente. Inclusive nessa questão de doação, né, principalmente de alimento para rebanho, para os animais, nós até tínhamos recebido a informação na semana passada, ou até foi na retrasada, não me recordo agora, que na linha 20, ali para Lens, na 20, tinha um pessoal que estava recebendo feno e Sim. doações e alojando no galpão para poder distribuir. Sim. Ainda está sendo feita uma Sim. distribuição assim? A Emater está fazendo esses cadastros, então pessoas de toda a região, eles estão atendendo, inclusive o município de Estrela, Colinas, o nosso povo aqui da Emater está lá. E também, claro, nós, como eu dizia, visitamos algumas famílias que foram resgatadas, que perderam também alimentação para os bovinos, também estão se beneficiando. Então está vindo pré-secado, feno, até silagem em Sacaria, de outras regiões do estado e também até de fora do estado, né? Que estão mandando, inclusive associações Gadolando, para bovinos de leite, né? Então, essa semana passada, da sexta-feira, nós tivemos reunião também da pecuária de corte, né? Que também aqui no nosso município tem perto do Cruzeiro lá que perdeu também a sua reserva de pasto. E nós precisamos, então, ajudar os de pecuária de corte também. Então, associações se mobilizando Rio Grande afora, nós temos conselhos, e foi impressionante até na primeira semana, quando tinha acessos interrompidos ou pontes caídas, né, entre eles se organizaram via o Sinilate, que é o Sindicato das Indústrias, indiferente para que empresa o agricultor vendia, o importante era recolher o leite para ele não perder. E tinha empresas recolhendo em propriedades para o qual o agricultor nem vendia o leite, né? Um ajudando o outro. Então, como eu dizia, aqui se perdeu 25 mil litros de leite por falta de energia elétrica, por falta de acesso à propriedade. Houve um deslizamento lá na linha Gamela, que também demorou dias. Eu sei que o pessoal me ligava, máquina, mas também com essa chuva caindo, muitas vezes os deslizamentos, a gente também, segundo os técnicos lá da Secretaria de Obras, diziam, não dá para mexer no deslizamento, porque cai mais ainda. Então foi muito angustiante e ainda está sendo, né? Olhando as cenas, a gente não consegue digerir tudo isso, mas o importante é nós, como movimento sindical, nós temos que transmitir ainda motivação. Isso em seca acontece. Nós, como você dizia, onde é que o agricultor, onde é que o nosso povo também da cidade acha força, né? Então acho que é por meio da solidariedade, por meio da esperança e fé que ele tem,
que ele possa realmente de novo recomeçar. Então eu sempre digo, é hora de orar e pedir por aqueles que precisam de força nesse momento. E não só rezar, a gente tem que ajudar em todos os sentidos, a buscar políticas públicas que venham logo com agilidade, sem burocracia, ajudar com pertences da gente. Eu sempre digo, a gente não precisa tanto para viver, repensar a vida um pouco, o que nós estamos fazendo em termos de valores, em termos de proteção à natureza, em termos de produção também, né? O que nós estamos fazendo? Eu sei que hoje começam os debates dos impactos ambientais, não é hora de achar culpados ou inocentes, mas eu acho que sim, o nosso estado, a nossa região precisa de um replanejamento das áreas habitacionais, principalmente. Não se consegue forças para, em 8 meses, né, inundar tudo e recomeçar e perder tudo, não existe isso. Nós temos municípios, eu sei, eu ainda não fui lá, é difícil, que nem Cruzeiro do Sul, ou própria Estrela e outros municípios da região, que Roca Salles, onde também os sindicatos perderam, né? Tem sindicatos a nível de estado que não tem mais nenhum computador, que as suas sedes também foram. E nós estamos aí tentando ajudar os companheiros de tudo que é lado, né? Mas também esperar que as políticas públicas que foram anunciadas e que a gente acredita que devem vir para o setor primário, falando também em termos de ajuda para reconstruir as suas casas, para reconstruir a sua propriedade, né? Porque eu acho que foram ver, próprio presidente em loco, como nós estamos aqui a nível de estado do Rio Grande do Sul. Então, se nós não, falando do setor primário, não recebermos recursos viáveis, ao juro zero, ou com rebate, ou longo prazo para renegociar, tem muitas propriedades rurais que vão desistir. A gente sabe dos relatos dos companheiros Rio Grande afora, que tem propriedades que ficou a laje, que foi a instalação, foi a terra, foi tudo, né? E onde começar e como começar. Não precisamos ir muito longe, né? Estrela é uma situação, Sim. né? O presidente próprio do sindicato lá comentou que muitos produtores não vão retornar porque realmente não sobrou nem uma pedra na propriedade, né? Simplesmente foi tudo água abaixo. Infelizmente, né? A natureza mostrou a força que tem, né? A força que tem, que ela é invencível, e nós humanos muitas vezes também achamos que nós com a nossa força de trabalho podemos tudo. Então podemos sim, temos que ser fortes, né? Mas nós também sabemos que nós temos limites para muita coisa. Tem que respeitar a natureza também. Teutônia, Westfália e Poço das Antas, algum relato de alguém que vai desistir da agricultura? Não? Como é que está a situação, Liane? Nós tivemos sim produtores que, por falta, até porque também sofreram inundação, né? E venderam o plantel momentaneamente, por falta, porque também escassez de pasto, enfim. O choque emocional é muito forte, né? Quem assistiu inundação ou quem teve que ser resgatado, eu acredito que levará tempo para administrar tudo isso, né? Eu não vi durante a enchente pessoas indo embora com correnteza, ou seja, familiares ou amigos ou conhecidos indo embora, ou seja, sendo engolidos pela água, mas pessoas do nosso meio rural viram, né? Nós tivemos 3 falecimentos na linha clara, na minha terra, e isso foi para eles um choque muito forte. Eles disseram que eles não vão mais esquecer essa cena, onde as pessoas estavam pedindo socorro e tiveram que se render às águas, à correnteza, né? Então isso foi pessoas que não queriam sair das suas casas, não queriam abandonar o cachorro ou a sua moradia. E para isso o choque emocional está criando isso também. Então tem pessoas sim nesse momento que estão se desfazendo de plantel, mas eu acredito que claro, pessoas aposentadas que de repente teriam que parar assim igual daqui a um tempo,
Mas existe também o dia de amanhã, eu sempre digo, o dia de repensar, o dia de retomar de novo. Tudo depende, né, como eu dizia, dos apoios que nós vamos ter a nível municipal, estadual e federal, porque o setor primário, como você dizia lá no momento, ele sofreu muitos impactos. Nós perdemos mais da metade dos produtores do leite do Rio Grande do Sul. Nessa época agora o leite está reagindo. Esperamos que continue assim, porque nós vamos ter menos oferta do que procura. E isso significa, claro, sempre uma melhoria para o setor. Nós vamos ter que repensar também a integração. Nós ainda não esquecemos e estamos vivendo os impactos da Langiru. Então eu dizia, não é hora de agora focar só para enchente e nós esquecer outros fatores, né? Juros, né, para o setor primário, o plano safra que está aí para ser anunciado. Então nós temos ainda muito pela frente em 2024. Essa pauta emergencial de recursos com rebate, prorrogações até 14 de agosto, alguns gozavam da minha cara, diziam, então até agosto o problema se resolveu, não. Mas é um tempo que nós temos para respirar, dizer, olha, até 14 de agosto eu não tenho vencimentos em banco, porque a gente sabe dos altos investimentos e valores que estão no banco, né, no meio dos nossos agricultores. Mas até lá nós vamos ter que ter uma resposta condizente dos governos, tanto estadual, que tem o FIAPER, o Banrisul, como também do governo federal, né? Inclusive para ameaça do setor primário, como tu disseste, desistência, né? Perda de animais, custos para reerguer tudo isto. Então, depende muito do apoio governamental, das políticas públicas que vão ser construídas, da valorização da agricultura familiar, da garantia dos preços dos nossos alimentos, né, das condições que o povo da cidade tem para adquirir os seus alimentos no dia a dia. Hoje a gente está vivendo muitos deles de doações, né, mas elas um dia terminam e eu vou ter que adquirir o meu feijão e arroz. E se o meu emprego, a minha empresa ficou, então tudo isso são pontos. E claro, essa pauta vai levar agora anos, o replanejamento, a questão do meio rural também, da questão do solo, como é que nós vamos recuperar as áreas de APP que foram embora, dá para dizer, que foram desbarancados, né? A largura dos nossos arroios, ou alguns até mudaram de curso, né? Então, isso tudo, como é que nós vamos lidar com isso? E com que valores e com que recursos? Eu acredito que hoje, como o Rio Grande do Sul é manchete no mundo, né, tem que vir inclusive recursos de fora, de organizações, e eu acredito que nós humanos vamos também repensar um pouco os valores do dia a dia. Exatamente. Os valores, aquilo que nós temos de mais sagrado, que nós conseguimos manter, que foi as pessoas da família, o trabalho. Eu sempre digo e repito aqui, os nossos agricultores têm que nesse momento estar um pouco conscientes e ter serenidade, para ter paciência, porque nesse momento nós temos duas situações, o da calamidade e o da emergência. Todos perderam, todos merecem uma ajuda, né, indiferente de onde que venha, de governos ou de entidades ou de empresas ou de organizações. Mas nesse momento eu acho que eu, como humano, tenho que pensar naquele que está em abrigo, que está sem casa, que está sem moradia, que está sem a vaquinha do leite, que está sem o fogão que ele tinha para cozinhar, para ele ser ajudado e ser prioritário, né? Então acho que nós temos que nesse momento aprender a separar. Se a minha propriedade perdeu, mas ela ainda continua ativa, ela continua produzindo, assim que o tempo melhorar, quem sabe eu posso botar o trator na lavoura, enfim, eu posso semear de novo, eu posso apostar na minha produção de leite, que ela vai de repente aumentar e que o preço vai continuar sendo melhor. Eu, nesse momento, eu tenho que entender que existem aquelas que não sabem mais por onde começar. Exatamente. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar.
Liane, eu te agradeço por ter tirado esse tempo, por ter vindo aqui conversar com a gente, trazer um pouco, né, dessa situação toda, que é importante demais para a gente poder passar aos nossos ouvintes. E qualquer novidade que o STR tiver, pode passar para a gente também, que a gente vai trazer os ouvintes da Tirol. Com certeza, a nossa pauta toda de mês de maio foi direcionada a isso. Nós vamos ter essa semana várias reuniões amanhã, inclusive do Conselheite, para ver como é que está o preço, a tendência para o mês de maio. Esperamos ter mais uma alta. Os preços dos fertilizantes estão estáveis, então eu acredito que nós, sindicato, já estamos fazendo venda de sementes de milho com entrega futura, inclusive de fertilizantes também, que estão estáveis nesse momento. O sindicato se precaveu e está fazendo essas vendas futuras para entrega futura. Então é assim, nós temos que lutar para buscar aquilo que nós perdemos, mas também acreditar, quem sabe o Laninha vai nos poupar um pouco, que já estão anunciando de novo para a entrada da primavera, mas que nós possamos ter ânimo e forças para prosseguir. A vida do agricultor é essa, mas nesse momento não é só o agricultor, é o pessoal da cidade que ainda está bem pior, porque não tem mais moradia, mas nós perdemos produção. E com certeza o sindicato fará a sua parte, está indo atrás. Saímos de um grito da terra, onde nós não participamos por causa da situação, mas o Plano Safra pode e deve ser anunciado logo, logo, e acreditamos que redução de juros, valores subsidiados, rebates vão fazer parte desse plano, e com isso nós vamos ter viabilidade para tocar a nossa propriedade. Então, um ótimo dia, uma ótima semana para ti. Igualmente a vocês aqui da rádio e a todos que nos escutam. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.